Olá, bom dia. Então, dando início à nossa apresentação, hoje, dia 28 de março, segundo dia de aula do módulo azul da MT Escola de Teatro. A gente tem a apresentação dos trabalhos de ressalva referente ao módulo amarelo, dos estudantes que vão apresentar os trabalhos referente à disciplina de específica e território hoje. Vou passar a palavra aqui para o Luiz, que está na nossa lista como primeiro a se apresentar. Aí, Luiz, te passo a palavra e a hora que você precisar que a gente compartilhe a tela, eu estou com os arquivos aqui, e aí você fala se você quiser que eu compartilhe enquanto você for falando, enfim, mas te passo a palavra aí, Luiz. Desculpa, cortou, eu não ouvi o que você falou, Karina. Não, eu falei que eu estava te passando a palavra, porque aí você vai falar um pouquinho da sua apresentação, do seu trabalho, né, o que você preparou, e assim que você quiser, eu estou com seus arquivos aqui baixados, eu compartilho a tela para todo mundo ver o seu trabalho. Tá bom? Eu falo antes. Como você preferir, se você quiser falar antes e eu apresento agora o conteúdo, ok, se você quiser falar depois, eu apresento depois o conteúdo, enfim, do jeito que você escolher. É melhor falar depois. Aí você quer que eu compartilhe primeiro o diário de bordo ou o vídeo? O diário de bordo. Aí você vai apresentar ele para a gente, né? Eu vou falando enquanto está passando? Para as pessoas entenderem como foi essa organização aqui. Oi, Eli. Eu estou no lugar certo? É porque eu estou perdida. É para estar aqui ou não é para entrar? É para estar aqui, sim. Hoje é o segundo dia de aula do módulo azul. Não, disciplina... ontem eu estava. É que eu não estou vendo ninguém, aí eu só vi o Luiz e eu falei, de repente, eu estou na sala errada. Não, você deve estar com a opção ocultar participantes com vídeo desativado. Tem gente aqui na sala. Vou desativar, beleza. Eu estou aqui. Tá eu estou todo mundo aqui. Estou sozinha. Oi, Karina. Você não está sozinha, Eli. Eliana, você não está sozinha. Olá, Karina. Olá, Estamos aqui. Bom dia para todo mundo. Boa apresentação. É isso. Eu estava explicando ali no início que sempre no início do módulo a gente tem a apresentação dos trabalhos de ressalva do módulo anterior. E aí os estudantes eles compartilham com todo mundo, entendeu? Certo? Então, Luiz, tá com a palavra. Aí você vai me falando que eu vou baixando aqui o arquivo ou subindo, tá? Tá. Então, essa cena, essas fotos aí são do cenário da capivara galáctica, né, e do lixão. Onde eu usei uma lâmpada branca com uma gelatina amarela, que está ali à esquerda, e na parte de baixo nós colocamos um refletor de controle remoto, né, para iluminar o lixão e dar reflexo na capivara que estava do outro lado da parede. E essa luminária que está aí é uma LED que eu coloquei um filtro azul para representar o disco voador, né? Nas outros cenários, onde não tinha a capivara, nos outros cenários, que representava o disco voador. Isso. Nessa foto aí. Você quer que desce mais? Sobe? Isso. Agora nas outras fotos. Essa daí foi o capacete da capivara, né? Que foi um vídeo que a professora Priscila passou, 958 metros, me parece que é o nome. Aparece lá uma moça que está na rádio, ela tem uma luz também com duas cores, né, na cabeça. Ela não aparece a foto aqui, mas é tirado desse daí. Aí eu tinha criado essa primeira maquete aí, né, e num dia de aula eu apresentei para o professor Júlio,
Aí ele fez uma crítica até, né? Por que não melhorar? Por que tão quadrado, né? Não podia fazer um pouco mais redondo. Aí eu lembrei que eu tinha esse capacete de jockey aí e fui criando esse capacete, né? Daí colocou o alumínio nele e 2 orelhas. Foi isso, desse quadro de fotos. Pode subir. Subir. Essa é a próxima. Pode baixar, professora. Esse é o... Pode subir mais um pouquinho. Isso aí. Essa daí, a de cima ali, a foto que está a Eli, então vamos lá, nessa agora. Esses aí são que criou a fumaça nos lixão, né? Em todos os lixão teria que ter um umidificador para soltar essa fumaça aí para ser o lixo em decomposição. Esse daí também foi uma conversa com da professora Priscila, que teve numa aula, que falou que se criava fumaça, né, com umidificador. Então nós colocamos na cena esses umidificadores para representar a fumaça do lixão em decomposição. Pode passar para a próxima. Pode passar, que eu não vejo aqui. Isso, aí. Aí a foto onde está ele é um corredor que a gente criou da comissária de bordo, né? Ela fez uma explicação que era a Ricaele fazendo a peça. Eu usei uma luz de LED vermelha no chão para dar esse efeito. Aí foi tirado de dia, mas quando o corredor estava mais escuro, dava um efeito que aparecia só do joelho para cima da atuação, né, de quem estava da Eli, da Ricaele, na verdade, que apresentou aí. E a outra parte onde está o Wanderson, ali está o uniforme dele, que ele era lata, né? E aí, para ele, eu criei uma luz, que era um abajur que eu tinha com a luz branca, eu remontei as gelatinas, uma gelatina vermelha e outra rosa, para dar esse efeito aí, porque não tinha mais luminária. E a luz de LED azul também, era branca, eu coloquei o filtro azul nela para dar o efeito que deu na roupa dele, lá da lata de lixo, da lata de alumínio. Foi criado com abajur essa outra luz de LED. Aí, esse daí era o disco voador, que ele foi criado com abajur. Aí na base dele de baixo eu coloquei também uma fita de LED vermelha. E sobre a lâmpada, dentro dele, sobre a lâmpada branca, eu coloquei um copo de acrílico azul e um prato de sobremesa azul em cima, tampando ele, que deu esse efeito aí. Esse era o disco voador da Ricaele, da Capivara Galáctica. Pode passar para a próxima. Acabou aqui o arquivo para mim. Quer comentar mais então, sobre, isso, sobre tá esse arquivo, Luiz? Eu acho que não tem mais o que comentar, né? Foi a criação do que eu aprendi com os professores, né? E com a indicação dos vídeos que a Priscila sempre passava nas aulas, ela colocava um vídeo até 3 para a gente assistir, né? E eu vi nesses vídeos essa luz azul, por exemplo, que eu tirei de lá também dos 958 metros, que eles usavam uma luz verde no chão, né? Que refletia. Eu achei interessante. Aí depois nós copiamos isso para
para cada peça da atuação que não fosse a Ricaele, uma luz azul que representava o disco voador, né? E também a luz como era a eminência do fim, quer dizer, ainda tinha uma luz, né? Mas uma luz fria, aí por isso foi usado o azul, assim, para representar, né? Porque não era o fim, não tinha acabado, né? Senão usaria as luzes mais quentes. Então, como estava a eminência do fim, eu quis usar essa luz azul, né? Uma luz fria, mas que ainda tinha uma luz. E ainda há tempo, né? De fazermos algo antes do fim. É isso. Bom, Luiz, gente, essa foi a apresentação do diário de bordo, e aí é bom, se a Priscila tiver alguma pergunta para fazer para o Luiz, está aberto também, mas eu queria ressaltar a importância da gente registrar, né, essas etapas da criação, registrar, escrevendo, né, os motivos pelos quais a gente, que é a pergunta que eu queria te fazer, Luiz, se dentro desse processo, né, de cada etapa que você colocou ali no seu diário de bordo, se você tem essa justificativa, né? Olha, eu pensei nesse azul por isso, você falou algumas coisas, mas eu queria talvez ouvir mais disso e reforçar a importância desse diário de bordo, né? Do quanto o registro das nossas pesquisas, das etapas da nossa pesquisa, podem contribuir para o nosso processo de criação como um todo, assim, né? Porque é imprescindível que a gente registre, que a gente coloque no papel essas coisas, né? Ainda mais que agora a gente tem essa disponibilidade dessa ferramenta aqui, o Zoom, né? Você pode fazer o print do Zoom, enfim, para ter esses recortes, né? Então, eu perguntaria para você mais isso, Luiz, da onde que veio essas inspirações, né? Por que a escolha do LED? Se foi para deixar, né, mais conforto, porque ele não esquenta, ou se foi por conta da especificidade da luz, enfim, essas coisas. E também passo a palavra para a Pri aí, se ela quiser complementar, fazer algum comentário, pergunta. Luiz, Karina, todos vocês, boa tarde. Boa tarde. Eu queria, assim, durante as aulas específicas, nós tivemos também um contato bem extenso com a teoria, né? E aí é interessante também você sempre registrar, né? Você não fez isso para as próximas, e fica como dica também para os demais, fazer também essa relação, né? Articular essa relação com a teoria, com a prática. Acho isso muito importante, né? Não só com os textos específicos, mas com todos os textos que vocês têm contato, que vocês acham que isso contribuiu, de certa forma, para o resultado que vocês conseguiram alcançar. Essa relação com a teoria. E outra coisa que eu acho muito, muito importante para nós, acho que para todos, mas acho que especificamente assim, para as áreas técnicas de modo geral, deixar registrado tudo aquilo que também foi descartado, né? Porque a gente testa muitas coisas no processo. E é muito importante ter o registro daquilo que não foi utilizado e do porquê que isso não foi utilizado. Porque numa próxima experiência, isso serve para a gente falar, olha, não serviu para esse momento, mas é uma boa ideia para ser usada em um outro trabalho. Isso aconteceu muito comigo, assim, de experimentar coisas e perceber que para esse trabalho não serve, mas me serviu para outros trabalhos. Então, acho que a importância de deixar registrado aquilo que foi sucesso, que você escolheu, e também aquilo que foi descartado, também é importante registrar. Acho que era mais isso que eu queria dizer. No meu caso, não foi descartado nada, porque a gente não teve ensaio, né, de iluminação, assim, atuação, por exemplo, teve 2 dias para ensaiar, mas no primeiro dia teve meio ensaio e no último dia de ensaio forçado teve um completo, né? Então enquanto desde o início que teve as aulas que o dramaturgo passou o texto, eu já fui imaginando, né? E aí conforme ensaiava, porque já era a terceira vez que nós estávamos ensaiando, então eu tinha na cabeça já o que
e do segundo amostra que nós fizemos com iluminação, né? Então eu já preparei tudo e distribuí para atuação, né? E foi usado o que eu tinha já feito, né? O Maicon, que ele, como também iniciou o curso de iluminação, ele já tinha algumas luzes lá e usou a que ele tinha, mas os demais eu preparei, distribuí e foi usado tudo. Aí eu tirei um pouco também daquela peça, o filme, o peça que você passou do Suspiria, né? Que são, aí eu usei o vermelho, o rosa, algumas outras cores que aparecia lá, como era tensão, né? Uma cena de tensão assim, aí eu utilizei isso. Legal, mas porque entendo isso que a Priscila fala. Desculpa, Pri. Não, tudo bem. É importante ele falar que também o que ele fez foi usado, nada foi descartado. Também é importante. É porque fica aquela curiosidade, né? Nós conhecemos o Luiz, a gente sabe, pessoal, que ele sempre testa um monte de coisas. Eu fiquei com isso, mas será que não descartou nada? Como é que foi, né? Fiquei curiosa nesse sentido. Eu descartei um capacete, que é esse primeira foto aí do quadrado, depois eu arrumei ele também com as LED pequenas, porque no texto eu falava que havia mais capivaras, aí eu achei que ia entrar algum outro ator como capivara também, ia utilizar. Aí ele ficou pronto, mas aqui em casa guardado, como não houve mais capivara, mas esse está na foto aí em cima, ele foi descartado com a foto do quadradão das lâmpadas, aí a primeira foto que tem. E eu usei LED porque eu já tinha essas lâmpadas LED, é o que eu tinha em casa. E são mais frias para usar o filtro, né, a gelatina, ela tem que ser uma lâmpada mais fria, né? Senão derrete e causa... Ainda mais nessa situação, né, que tem que levar para casa dos outros, você promover um incêndio mas a lâmpada, as gelatinas, se for a gelatina, o filtro, né, convencional de equipamentos, pode colocar na lâmpada quente que não vai derreter, né? Tem que tomar mais cuidado porque a lâmpada aquece, mas se for acetato, né, de que é feito o filtro, tá tudo bem. Aí, então, Luiz, eu vou exibir aqui o seu outro trabalho, que foi o vídeo que você fez, o vídeo de instalação que você fez para a disciplina de território. Tudo bem? Você quer falar antes ou quer falar depois da exibição do vídeo? Depois. Depois? Ok. Vou colocar aqui. Tem o povo que sofre muito lá no Mato Grosso. Guarani e Kaiowá estão sofrendo, mas não correndo, porque a luta não acaba por aqui. Temos que lutar. O amanhã não está à venda, ele está sendo roubado. Guarani, Kaiowá, Penha, Aeté. Vamos lutar todo mundo, porque aquele ato que o Tchondaro faz nunca irá cair. Com cada força de você, preservamos a cultura e a natureza. A cultura e a natureza. Guarani, Kaiowá, somos todos. Guarani, Kaiowá, somos todos. Guarani, Kaiowá, somos todos. Guarani, Kaiowá,
Aí o vídeo cortou, né? No começo ele não apareceu corretamente, né? Para mim aqui ele foi cortando a cena e acelerando enquanto passava no início, e a música também parece que remontou lá no final, ela entrou antes das cenas. Para mim apareceu isso. Para todo mundo aconteceu isso? Para mim aqui, como eu estava compartilhando a tela, foi tudo certo. Porque na primeira assim eu não vi a hora que eu levanto o peixe, né? Que eu levanto na mão lá. Aqui para mim ficou a música, atrasava assim, né? Isso, Mas vamos lá. Cortou mesmo? Para os demais, não sei. Para mim ficou ruim. Congelou, ficou o frame dele agachado. Tá, eu vou tentar de novo, ok? Ok. Vou fazer por outro aplicativo. Agora não saiu nada, cara. Não saiu nada? Sim, saiu sim. Aí saiu bem aí? Uhum. Aqui para mim, sim. Então tá bom. A impressão é que essa segunda vez ficou bem mais travado do que da primeira, para mim, pelo menos. Não sei se é a minha conexão. É o que pareceu para mim aqui também. Pior que na primeira. Mas eu entendi, assim, né? Acho que a primeira eu consegui entender melhor. Essa segunda ficou para mim, ficou muito travado. Eu acho que para não atrasar os demais, vamos lá. Já posso falar? Sim. Eu posso falar, tia Karina? Pode, claro. Eu ia tentar de novo, aí, mas tudo bem. A cena lá deu a baixada, é um índio, né, com uma fisga na mão, num rio, né, ali é uma nascente que tem aqui atrás de casa. E tá pescando, aí ele ouve o grito da esposa, né, que os índios na minha região se comunicavam por gritos, né, aí ela chama, ele levanta, pega o peixe e volta para a aldeia, aí dá para entender lá. Então, isso daí foi o que eu pesquisei quando eu estava num outro núcleo, no início, né, que eu estava em outro núcleo, sobre o Amanhã Não Está à Venda de Krenak, né? Então, como o dramaturgo na época que também estava no grupo, ele queria pesquisar sobre os índios, eu propus isso e depois ele saiu e teve 2 atores que fizeram uma peça, né, sobre os índios, né? Então, eu pesquisei sobre a violência dos índios Guarani, Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, onde eu nasci, na região de Amambai. Então, são os índios de Dourados, Carapó, Amambai, Aral Moreira, da região ali, que vem sofrendo desde a Guerra do Brasil com o Paraguai, né, que essa região ali era território paraguaio. Depois que o Brasil e os aliados ganharam a guerra, eles tomaram posse dessa região, né? E era onde viviam esses índios, os índios Guarani, Kaiowá, na região ali, entre o Brasil, Paraguai, Argentina, Colômbia, são território deles. Aí o governo, depois, Getúlio Vargas, enviou
agricultores para a região de Dourados, né? Fundando uma cooperativa em Dourados ali, era região só de erva mate, o grupo Erva Mate Laranjeira também. E eles foram entrando e expulsando os índios dali, né? Da região e tomando posse das terras, matando os índios, para colher a erva mate, para plantar soja, para plantar milho. E hoje esses índios lá vivem numa situação de miséria, né? Eles vivem, a maioria deles, nas estradas, nas BR, acampamento de lona. As índias são violentadas, os índios vivem... a maioria entra para o álcool, né? São alcoólatras já pela situação que vive. Continuam os fazendeiros matando ele cada vez que eles fazem alguma reivindicação. As índias são estupradas pelos brancos porque são índias bonitas, e os índios se forcam porque às vezes perdem as índias para os brancos, né? Porque elas se prostituem por dinheiro, pela necessidade que passam. E na época, eu queria apresentar, nem que fosse por iluminação na peça dos demais, isso daí. E aí me deram a oportunidade agora. É um pouco diferente do que eu tinha antes, porque eu tinha preparado um cenário maior, né? E dá muito trabalho para fazer isso, deu muito trabalho. Aí depois eu desfiz tudinho e fiz agora de novo isso daí. E ali, onde está escrito pare, tem uma cuia de chimarrão, né? Onde a erva mate está representando ali, representa as grandes indústrias de erva. Foram duas que foram alojadas ali pelo governo. As armas, tem uma arma ali. E do outro lado da cerca, ela pare, do lado de cá tem uma tela, onde o índio já não pode mais passar, né? Lá do outro lado, lá tá tudo que é sagrado para ele, o fogo, os utensílios dele. Aí aí tem uma oca ali que eu fiz de palha ali, e dentro eu coloquei uma luz também para refletir a violência contra a Índia, né? Naquele caso ali, a Índia está sofrendo uma violência lá dentro, e o índio ficou lá fora. Aí quando ele sai, vira as costas, ele está com uma garrafa de álcool na mão e vai para uma barraca de lona preta, onde ele vive hoje, embaixo de uma lona preta, tomando álcool e às vezes se enforcando, onde tem o maior índice de suicídio indígena na região de Dourados, de Carapó, né? São esses índios aí. E por enquanto é isso. Obrigada, Luiz. Tem alguma questão, Pri? Alguma consideração? Eu teria uma pergunta que é sobre as escolhas da luz natural, assim, claro, tá dentro do contexto que você apresenta, né, das lutas, dos Guarani e tal, mas se teve alguma elaboração de pensamento para você usar só a luz do sol, assim, dentro dessa proposta do vídeo instalação. Eu procurei utilizar a luz do sol, assim, até pelo horário. Eu fiz essa gravação agora, era 9 horas da manhã, porque eu tive o tempo todo que vocês me deram, né? Foram 3 semanas, mas eu não queria fazer assim uma produção, porque ninguém teve esse tempo e não teve tempo de fazer uma produção, né? Fizeram no Zoom, ao vivo, com interferência de internet. Então eu quis fazer assim, lógico, imaginei tudo, fui preparando o local, cada dia eu tinha que descer lá, limpar, abrir uma frestinha para o sol entrar, né? Bater na água, ali onde eu estava pescando, assim, para bater o reflexo, que é uma nascente ali, bater um reflexo do sol na água. Lá do outro lado, onde a água escorre também, onde estava o fogo para trás ali, assim, eu limpei lá para que houvesse o sol, né? Que eu tivesse no meio da mata, mas utilizando os reflexos do sol. Somente dentro da cabana que eu coloquei um tecido na porta, né? Um tecido vermelho, e dentro eu coloquei um refletor também. Ele não aparece muito porque o sol batia bem na porta assim e você não via muito a luz. E era um refletor também colorido, né, com controle. Eu coloquei lá dentro, mas pelo reflexo do sol não. E isso.
Entendi. Acho que era justamente isso que a gente queria, né, Karina? Tipo, essa questão de... É difícil falar do óbvio, né? A gente fala isso muito nas aulas, né? É difícil falar do que está todo dia, o tempo todo, que é o sol, a sombra que entra. Eu fico olhando, né, as frestas que entra pela cortina, pelo vão da porta. E aí captar isso no vídeo é muito difícil mesmo, né? Então, por isso é importante você trazer isso na fala, porque estava presente o tempo todo aí no seu vídeo. E era isso. Me lembrou muito um filme que eu assisti já faz tempo, se eu não me engano, chama Terra Vermelha, que fala um pouco sobre esse índice de suicídios dos indígenas e tudo mais, né? Quando você estava falando, fiquei lembrando bastante. Fica como sugestão, quem não assistiu, acho super importante. Eu fico contemplada, Karina, assim, não tenho mais perguntas não, nesse momento, pelo menos. É esse filme que tem aquela cena, né, de que um indígena pega a terra e come, né? Eu não respeito a terra, eu sou terra. É muito bonita essa imagem, muito forte. Quer colocar mais alguma coisa, Luiz, sobre a sua apresentação, sobre o processo de criação desse trabalho de ressalvas? Quer trazer mais alguma informação? Não, só agradecer pela oportunidade. Que bom, obrigada a você por ter apresentado. Então, gente, por uma comunicação aqui externa, a gente não vai ter mais nenhuma apresentação de ressalva da galera das técnicas agora de manhã. À tarde vão ter as apresentações das ressalvas das artísticas. Flávio, desculpa, você quer falar alguma coisa? Quero, rapidão, Karina, não é nem para eu estar aqui, mas como eu sou meio viciado nessa coisa da técnica, entendo pouco, me permita apenas aí cumprimentar você, sua equipe, Luiz, porque assim, o que me encanta nisso, como eu nunca estudei essa questão técnica, é que pouca gente sabe e pouca gente sabendo acha que chegar lá, apertar um botão, botar qualquer luz. Então, eu acho que é fundamental esse processo didático, como vocês têm conduzido, e penso que uma exposição como essa deveria ser feita para toda escola. Toda escola precisa, aliás, fica registrado aqui, Karina, que os próximos territórios a gente tenha aí, faça isso com todo mundo, meio que obrigatório, inclusive os outros formadores de outras áreas, né? Porque quando vocês fazem algumas observações pontuais sobre como fica a luz, né? Pouca gente entende isso. Então, acho que é fundamental que todas as áreas estejam presentes, prestigiando uma aula bela como essa. Gratidão. Muito obrigada, Flávio. Que bom. Hoje a gente tem aqui estudantes também das outras áreas acompanhando, que é para a gente muito importante, né? Assim como as técnicas também acompanharem a apresentação da galera das artísticas, né? Só assim a gente compõe um discurso articulado, um discurso coerente, enfim. A gente está a fim de ver coisas que se cruzam, né? Que se entrelaçam e não necessariamente alguma coisa só em destaque, né? Então, é muito bom para a gente aqui também. Algum outro estudante tem alguma pergunta para fazer, alguma consideração? Enfim, alguém quer falar alguma coisa? Tá aberto. Não sei se alguém se quer falar, mas assim, o que o Flávio disse, Karina, né, o próprio Luiz, às vezes quando a gente vê um trabalho da parte técnica, traz, talvez, não sei, é um pensamento meu, a impressão de que foi feito assim, né? Você vê um vídeo e aí você, nossa, mas assim, ele fez num dia e tal, e cadê o trabalho, né? Porque a gente pensa assim, nossa, poderia ter ressaltado melhor um efeito, poderia ter ressaltado melhor alguma característica, né, para realmente diagnosticar a luz ali no primeiro olhar. Mas às vezes a gente esquece que tem todo um cuidado de
de pensar. Eu sempre friso muito isso durante as aulas. Qual que é a sua intenção? Qual que é o seu objetivo? Né? Então, um cuidado de pensar, nossa, eu vou gravar nesse horário, quando o sol estiver nessa posição, porque é o efeito que eu desejo. Não, eu vou limpar esse lado aqui, vou aparar umas folhas aqui, umas árvores, porque eu quero que tenha sombra dessas folhas refletidas em tal lugar. Eu quero abrir um caminho para uma festa de luz entrar. Então, assim, tem todo um trabalho, um cuidado de pensar o ambiente, de pensar. Acho que quem trabalha com vídeo sabe muito bem isso, que às vezes a gente fica a semana ou meses esperando para a gente ter aquele visual, né? Aquele visual. Então, isso é muito importante, é um trabalho de pesquisa. Eu fico contente porque eu consigo enxergar isso, assim, sabe, nos trabalhos, uns mais, digamos assim, ressaltados, outros não tanto, mas também a gente precisa entender que as condições de produção podem não ser as ideais, enfim, mas o mais importante é esse cuidado, é esse pensamento de ter alguém pensando nisso é muito importante, né? Nessa questão da luz. Parabéns, né, Luiz, pela sua dedicação, mais uma vez. E é isso. Queria falar sobre essa importância. Obrigado. E é isso. Você falando aí de aparar, eu todo dia descia lá nos horários para ver onde o sol estava, onde que ele batia. Eu ia podando, né? Depois eu posso tirar foto para apresentar para os professores de iluminação, para ver o horário desde cedo, né? Às vezes desde 6 horas da manhã eu estava lá, o horário que os pássaros estavam lá. Mas hoje, sábado e domingo, eu acho que eles tiram férias, porque de manhã tem mais de 100 periquitos e passarinho ali comendo umas frutinhas que eu tenho aqui, que se chama periquiteiro, então eles ficavam cantando a manhã inteira lá. E hoje os periquitos não vieram, não sei se tem que estudar a natureza ainda, porque não apareceu hoje os periquitos aqui. Mas então é isso, eu podava do outro lado assim a poda das bananeiras toda para o reflexo. Às vezes é isso mesmo, as pessoas não é porque não entendem, não conhecem, não têm um conhecimento, mas deu um trabalhão. Todas essas 3 semanas eu descendo lá, porque eu trabalho também, descia lá o horário de manhã, de tarde, para ver o reflexo do sol, onde que eu tinha que limpar. E é isso, e agradecer todos do meu núcleo que eu participei, pelo apoio, pela força que me deram, pelas ideias, e obrigado a todos, principalmente aos professores. Joelson, está com a mão levantada? Toque errado ou foi proposital? Não. De vez em quando eu levanto a mão sem querer aqui. Porque dia de apresentação que é um medo, né? De a mão tremer e tocar e fazer alguma coisa na hora de apresentar. Mas hoje está super de boa. Eu queria... Estou sendo ouvido? A fala do Luiz e da Priscila me fez lembrar uma coisa que eu tinha visto numa entrevista. Eu gosto muito dessa área, né, técnica da luz. Eu não tenho experiência, mas eu sou apaixonado. Já quero citar também o trabalho da Karina naquele curta do Douglas, eu esqueci o nome. Ensaios com ela. Muito lindo o trabalho de luz, as oposições são criadas. O que me veio à cabeça dessa fala sobre a manipulação da luz do dia, né? Eu tinha visto uma entrevista, um pequeno análise do filme Regresso, e o Ayarito, ele fez uso da luz natural, né? Todas as cenas são luz natural. Então, ele estava filmando numa cidadezinha do Canadá, e quando acabou o inverno lá, ele teve que migrar para captar luz natural na Patagônia, se não estou enganado, Patagônia Argentina. E aí, claro, né, tem o uso das câmeras apropriadas para baixa temperatura, para captar, né, eu não sei muita coisa técnica disso, mas poder
captar tudo que a câmera pega, né? Quem está em primeiro plano, quem está no fundo. Mas eu achei muito legal isso, porque às vezes parece que a luz natural é tão inimiga da gente, né? E aí tem que saber essa coisa dos horários também. E é engraçado nessa fala do regresso, porque se eles tinham um horário matinal para fazer as cenas, depois tinha que esperar 24 horas para dar aquele mesmo horário, para poder continuar captando o mesmo tipo de luz. Isso eu achei muito interessante quando a gente fala da luz do dia, né? De usá-la a favor, né? Saber os horários, tudo isso. E é muito importante essa referência, Joelson. Quando assisti esse filme, eu fiquei muito impressionada. Eu fui assistir o making of, porque eu realmente, assim, a gente tem um olhar treinado para a técnica também, né? E ficava assim, eu ficava me perguntando da onde que estava, se era só a luz natural, né? E aí fui atrás dessas informações e realmente, pela escolha, por isso que a gente sempre fala, né, desse processo de escolhas do caminho da criação. A escolha da equipe criativa impôs um outro tempo, né? Escolher trabalhar somente com luz natural impõe para o trabalho um outro tempo. Então, aquilo que ele poderia ter resolvido com uma luz artificial em uma semana vira um mês. Porque o sol, você não tem controle, né? Você não dimeriza o sol, você não, enfim, não, no máximo você rebate ele, né? Então, é só essa noção desse processo de escolhas e o quanto as nossas escolhas reverberam dentro do processo criativo, né? Para muita gente, não vai chegar que o Regresso foi gravado inteiramente com luz natural, um filme de quase 3 horas, né? Então, não vai chegar essa informação. Acho que para a galera da técnica, assim, ou para quem se interessa por isso, realmente você fala, nossa senhora, meu Deus, que trampo, né? A gente vai fazer um curtinho aqui, qualquer coisa, já bota os equipamentos de luz para poder, né, agilizar o processo, enquanto isso também pode ser resolvido somente com a luz natural, né? Muito bem lembrada essa referência. Realmente, para quem não assistiu, é um filme interessante de olhar para ele nessa perspectiva também. Obrigada, Joelson. Mais alguém, gente? Tudo bem, então? Bruna, você está aí? Ou Juninho? Qual é o horário da tarde mesmo? 14 horas. 14 horas, então, gente, vai ter a apresentação da equipe artística. Então, também é super importante a participação de todo mundo. Lembrar que os diários de bordo não são importantes somente para a escola, mas sim para o desenvolvimento de cada artista pesquisador aqui dentro. Então, qualquer coisa, você compra um caderninho ou pega umas folhas e grampeia, sabe? Tipo, não precisa sair de casa para comprar, pega qualquer lugar que você possa, computador, bloco de notas, que você possa ir registrando as etapas do seu processo de criação, porque esse semestre, ainda por cima, vocês vão iniciar na disciplina de TCC. E o TCC da MT Escola é baseado no seu processo criativo. Então, se você vai lá no fim do módulo fazer uma revisão de todo o processo, vai dar um trabalho que pode ser desnecessário caso você tenha um registro de etapa por etapa dentro do seu processo. E registro, gente, pode ser de qualquer maneira. Áudio de WhatsApp, num grupo que você cria com você mesmo. Uma ideia, você grava aquele áudio para não esquecer. A anotação em caderno, Word, PowerPoint, YouTube, enfim. Mas não esqueçam disso, assim, isso é muito importante, não só para a escola, mas para vocês, no processo de vocês, para formação desses artistas, assim, tá? Eu estou compartilhando uma coisa que eu faço, todas as pessoas que eu conheço que têm um trabalho de pesquisa fazem o diário de bordo, tem uma pastinha no computador, no celular, no Pinterest, onde for, para colecionar essas referências e essas etapas dos processos, porque isso ajuda a gente, enfim, é muito, muito importante. Então, dica, façam sempre o diário de bordo de vocês, independente da ênfase, tá? Atuação também tem diário de bordo, dramaturgia também tem, produção também tem, enfim, o diário de bordo não é uma exclusividade das áreas técnicas, nem das áreas artísticas, é de qualquer artista
que se propõe a ter um percurso de criação registrado. No nosso caso aqui, como a gente está numa universidade, esse percurso de criação vira um trabalho de conclusão de curso. Tá? Então, para vocês terem um trabalho de conclusão de curso bacana, vocês vão precisar do diário de bordo. Então, a partir de hoje, assim, ontem vocês já tiveram aquela palestra com o Zé Celso, e as anotações que eu tenho dessa palestra, o que frase ficou dessa palestra, que imagens ele me despertou, enfim, tudo isso vocês já podem ir anotando e fazendo esse diário de bordo, tá? Não tem formato, a escola não pede um formato específico, você pode fazer até um podcast, se você quiser, mas depois que ele vai virar um artigo, né? Um trabalho escrito, tá? Nós estamos numa universidade, né? Então, a gente vai transformar isso, mas não existe um formato prévio desse diário. Beleza? Tem gente que chama de sketchbook, tem gente que chama de diário de bordo. Pode ser o que for. São anotações do seu processo de pesquisa e criação. Tudo que vier à sua cabeça, tudo que atravessar, o que você joga fora, por que você jogou fora. Enfim, um lugar onde você, do jeito que você quiser, organize ou desorganize todo esse processo. Enfim. Léo? E com smartphone, né, Karina? A vida facilitou demais, assim. Eu lembro que até 2013 eu andava com um gravadorzinho digital, assim, pequenininho, assim, ó, que eu ligava, dava o power, dava o rec, e aí eu registrava alguma fala minha, ou uma melodia que passava pela minha cabeça, porque muitas vezes, e para algumas pessoas, a criação ela é efêmera, ela, né? Você tem uma ideia, você viu um ângulo de uma igreja que tem uma luz, por exemplo, né, que bate ali, e ali pode despertar alguma outra coisa em você, né, ou alguém que está falando alguma coisa no ônibus, seja lá onde for na sua frente, que é interessante, é um assunto interessante, de repente você pega aquilo e registra para você, que vai servir para alguma coisa que você está pensando. E com o smartphone facilita muito, né? Você pode digitar, você pode gravar, tirar foto. Eu sou a rainha do áudio de WhatsApp no grupo que só eu mesmo estou, no meu grupo, assim. Eu criei um grupo comigo e fico mandando áudio. Olha, seria muito legal experimentar. Eu fiz isso também, Karina. Gente. Pinterest, áudio de WhatsApp, pastas no Drive, né? Enfim, cada trabalho, às vezes, te exige, né, um tipo de diário de bordo. Tem trabalhos que são muito mais imagéticos, que a gente pode fazer no Pinterest. Tem trabalhos que são mais teóricos, faz num outro processo, enfim, a gente vai se encontrando, não tem um formato fixo, né? Mas, enfim, é isso, gente. Muito obrigada, é isso mesmo, Beto, eu vi que a galera ali já criou grupo de WhatsApp, Pinterest, é isso aí, gente. É um jeito da gente arquivar os nossos processos, e quando a gente, daqui 10 anos, olhar para aquilo e vai falar assim, nossa, olha só, pesquisei pra caramba, hoje sou outra pessoa, outro artista, mas tem um registro desse processo, né? Não só para a escola, vale ressaltar mais uma vez, mas para vocês, enquanto artistas pesquisadores. Tá bom? Beijo enorme. Até 2 horas da tarde. Muito obrigada pela presença de todos. Beijo para todo mundo. Parabéns. Início de módulo, galera. Beijo, gente. Parabéns. Até a tarde. Beijo, Até. gente. Obrigado. Bom almoço para todo mundo. Pri, você pode ficar rapidinho? Só